que agora a gente tem uma meta de acompanhar todos os membros do corpo técnico, o GRH. E o acompanhamento gerencial ele é feito pelo DRH, atualmente. Então eu queria que você propôs reformular esse modelo para aprimorar o modelo de acompanhamento deles. Só que pela efetividade do acompanhamento, como é que você acha que isso seria possível, dada a rotina do DRH, ter que acompanhar tantos membros assim? Certo. Mais focando na gerência que eu disse. Acho que não precisa ser uma coisa, todos os membros mensalmente, igual o GRH, eu concordo que tem que ser necessariamente. Meu ponto é muito mais de estudar esse acompanhamento, de ver como que ele realmente aconteceria, igual você disse. Porque o contato com o gerente, com o diretor tem hoje, com o RH dele, que é o diretor, é simplesmente no feedback da VD. Eu acho que a gente coleta o clima desse pessoal, e esse clima ele é realmente computado como um acompanhamento de por que você está assim, o que aconteceu, vamos resolver isso. Mas eu acho que periodicamente a gente consegue inserir isso na rotina do diretor de recursos humanos, uma interação e um alinhamento de não é um acompanhamento mensal que tem que fazer com todos, mas um esquema que não seja só na VD que eu tenha contato com ele. Porque com isso a gente consegue mitigar essa questão de desmotivação inerente ao cargo, ainda mais que se um gerente hoje vem falar comigo sobre o clima, querendo ou não, a gente está executando as mesmas coisas, não tem uma visão tão ampla sistemicamente do que está acontecendo. Não só isso, como a procura de capacitações da gerência, e eu trago a diretoria junto, hoje ela é muito individual e pouco focada realmente na questão da empresa. Então, nossa verba de transição, que na teoria teria que ser usada até o meio da gestão, hoje ela é negligenciada como verba de capacitação. Então, talvez a gente não precise de capacitar o GN quando ele entra, a gente precisa indicar, direcionar ele que como GN ele tem que fazer o curso X. Então, acho que... Henrique, atualmente eu vejo que a OCJ ela tem um problema muito grande entre repasse de conhecimento de uma célula para outra. Então, na minha opinião, caso a prospecção ativa ela viesse para a célula de marketing, eu acho que ocorreria um retrabalho, a questão de inteligência de mercado e passar essas informações do cliente para a célula de projetos. Então eu queria que você basicamente me falasse por que não a prospecção ativa seja feita para a célula de projetos, já que ela nunca foi rodado realmente o MVP a fundo e testado realmente dentro da OCJ. Certo. O que eu penso nessa questão do alinhamento ali, só colocando um ponto para depois ir para cá, a gente consegue gerar muito insumo hoje de uma ligação do cliente que chegou para passar para o gerente de negócio antes dele fazer essa ligação. O modelo que eu cheguei a estudar e que eu tenho conhecimento de prospecção ativa, talvez não seja isso melhor, mas quando eu coloco essa questão do marketing, seria o marketing tem que fazer essa chegada dos clientes. A prospecção ativa eu vejo algumas fases. Então a primeira fase seria você ligar para esse cliente e apresentar o que é realmente uma empresa júnior ao CJ. E aí você marca um encontro nesse cliente. Eu posso ir tal dia. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é você realmente ir no cliente e falar: eu sou da CJ, 25 anos, consultoria em gestão, portfólio de XXX, poderia marcar um diagnóstico com você? E se ele aceitar, aí entra a célula de negócios. Porque marketing está realmente entendendo qual cliente é foco nosso. Então, nossa conformidade está baixa, nossa conformidade de carteira está baixa em RH. Quem que precisa de RH? Quem tem esse conhecimento? Você vai até essa pessoa fazer com que ela chegue na CJ. No momento que chega no diagnóstico, a marketing sai e entra projetos. Porque o marketing ele vem acompanhando e ele vem aqui em cima e volta no fechamento. Então, agora eu vou acompanhar. Porque hoje, querendo ou não, o GRC ele é uma voz. Ele é o cara que é o advogado do cliente. Só que no momento que você já teve um contato, você consegue, inclusive, ser um melhor advogado em cima disso. Então, a questão de teste, a gente poderia testar sim o gerente de negócio. Ao meu ver, faz mais sentido. Dado esse modelo que eu estudei de fazer chegar clientes e não perder essa interação, acontecer no marketing. Essa interação aconteceria muito mais dos insumos, como acontece hoje, para colocar na plataforma de chegada e esse alinhamento muito mais profissionalizado. Celso. Henrique, parabéns pela apresentação. E voltando na questão da personalização do projeto para cada cliente, você acredita que o principal gap desse fator está mais envolvido com a questão da venda do projeto ou da execução do mesmo? Se for a venda, você acha que é mais na etapa de diagnóstico ou na etapa de planejamento? Certo. Eu acho que os dois eles têm o mesmo, não vou colocar peso, mas ambos têm problemas diferenciados. Se um projeto ele tem que ser replanejado, isso não é um erro. A gente não consegue, por mais aprofundado seja esse diagnóstico, se a gente faça visitas como são propostas aqui no cliente, a gente não vai entender 100% qual é o problema desse cliente. Acho que a gente tem muito medo hoje de replanejar algum projeto, seja por questão de conhecimento, até de ego, tanto de projetos quanto de negócios em cima disso. Grandes consultorias
na nossa própria viagem, na imersão de consultoria, eles falaram, se eu faço um planejamento que acontece do início ao fim da maneira que eu planejei, o projeto aconteceu errado. Porque tem esses gaps. Eu acho que a gente consegue, de maneira marginal, melhorar o entendimento no diagnóstico, de ter um maior conhecimento. A gente consegue colocar isso no planejamento, dado nosso histórico de projetos que a gente simplesmente ignora como um todo e pega simplesmente experiências pontuais. Mas eu acho que não ter medo de replanejar, e o gerente de negócio está pensando em como isso vai acontecer lá na frente e deixar o mais maleável possível para evitar esses erros. Beleza, obrigado. Fred. Henrique, parabéns pela apresentação. Dado que nesse último semestre houveram alguns gaps de comunicação na diretoria, como você, caso eleito, pretende superar esses gaps? Certo. Gaps de comunicação são coisas muito grandes. Eu acredito que tem gaps de comunicação unilateral entre os diretores e a comunicação da diretoria para o resto da empresa. Unilateralmente, eu acredito que a presidência ela serve como uma ponte. Não para, o marketing me fala uma coisa, eu solto para projetos aqui. Mas de gerar realmente um sentimento de eu, marketing, não vou fazer só o meu trabalho. E isso vai acabar chegando no projeto uma hora. Essa relação de cada um tem que dar suporte ao outro. Projetos geram os maiores insumos para as outras células, que são suporte dele. Então, você gerar um ambiente de confiança processual. Isso não entra no mérito pessoal das pessoas. Independente de atritos e tudo mais, a gente trabalha com cargos, não com pessoas. E esses cargos têm processos de interface que não acontecem da melhor forma. Então, a ponte da presidência é estimular e gerar valor nesses processos, moldando-se de... Eu vou conversar com projetos que ele tem que conversar com a Demifim de maneiras totalmente diferentes que eu faço igual desse lado. Então, se eu vou alinhar, por exemplo, um preço de 1 hora, o Demifim tem que se propor ao projeto de se mostrar toda a metodologia, e o projeto tem que procurar a Demifim para realmente entender e buscar no dia a dia. A presidência tem que ver se esse alinhamento está acontecendo e estimulá-lo, gerando valor. Isso é muito mais exemplos pontuais de entender falhas e executar. Gabriel. Henrique, parabéns pela proposta. Candidato, trabalho com você diretamente desde dezembro, estamos no 3º projeto juntos, e desde sempre foi muito latente a lógica de foco no cliente que você possui, para coordenar os trabalhos. Sendo assim, entre um trade-off de desenvolvimento do membro na execução de uma tarefa pouco desenvolvedora ou não desenvolvedora, e o foco no cliente, ou o que o cliente quer, o que ele precisa, entre esse trade-off, como você se posiciona? Certo. Eu acho que são exemplos muito específicos, mas a gente tende a, no longo prazo, sempre resolver o problema do cliente, não ocorrendo desmotivação. Mas eu acho que a maior desmotivação hoje, analisando nosso planejamento estratégico, é fazer com que o nosso cliente saia satisfeito. Então, por mais que nesse período o consultor não esteja motivado em realizar essas ações, todo o ônus que ele tem na entrega do projeto supre retroativamente essa desmotivação. Então, eu acho que é muito de uma mentalidade, e a gente vê muito isso em pessoas desmotivadas não saindo, porque elas entendem o propósito daquilo que elas estão fazendo. O ponto a gente vai continuar fazendo isso, e a gente vai continuar gerando valor para consultores desmotivados. O ponto é a gente evitar esses processos desmotivantes, mantendo esse foco no cliente. Não focando mais na desmotivação disso, mas no desenvolvimento. Certo. Vamos supor que ele passou num projeto e a tarefa que o cliente quer a mais numa renegociação, ela não é desenvolvedora. Um adendo no projeto, ela não é desenvolvedora. O que você pretende atender? O que o cara quer? Certo. Essa questão do adendo, primeiro a gente olha se a gente executa isso ou não, se faz sentido ou não nesse escopo, se ele é uma coisa a mais ou não. Mas é muito de ver. Se está no escopo e é uma coisa que a gente faz, sim, tem que ser feito. Se é uma coisa por fora, se não for uma coisa motivante e desenvolvedora, tem que acontecer. A gente pode fazer coisas não desenvolvedoras que sejam motivantes, dado que a gente se desenvolve no foco no cliente. Então é caso a caso de analisar isso, mas o foco no cliente, ponto, a gente vê. Loreto. Henrique, eu vi na sua proposta que alguns dos resultados esperados seria criar rotina e retomar alguns processos que já existiam. E o que parece para mim é que a presidência cobre um lado e o outro lado fica descoberto, sabe? Gostaria de saber se você concorda comigo e se isso aconteceria, por que isso não iria acontecer na sua gestão. Certo. São dois casos, a cobrança dos resultados e o acompanhamento desses resultados, seria isso? Uhum. Certo. Eu acho que isso aqui acontece exclusivamente com isso. Então, a gente consegue bater várias metas se a presidência não fazer nada. Mas a gente bate elas de maneira melhor, ou a gente bate mais metas,
ou então a gente não bate, mas executa um trabalho muito melhor se tem esse acompanhamento, entende? Então acho que o foco é realmente aqui, porque isso aqui acaba como consequência. Então, se você está no dia a dia do seu diretor, se você está no dia a dia da sua estratégia, gerando valor para que ele consiga atingir os resultados acontecem de forma natural. É muito mais fácil você cobrar esses resultados do que estar nesse dia a dia. Claro, que você faria diferente da presidência atualmente para fazer isso acontecer? É uma questão de processualização. Isso acho que, igual eu falei, é de alinhamento. Pô, esse alinhamento com o diretor, ele pode acontecer num daily scrum no WhatsApp, igual a Fé Júnior faz, ou pode acontecer na reunião na condução da reunião de diretoria na semana. Pode acontecer na sua estadia, no dia a dia da empresa, ou pode acontecer juntamente de você almoçar cada dia com um diretor diferente. É de você entender o diretor e se moldar para cobrar ele da melhor maneira possível e ajudar a acompanhá-lo da melhor maneira possível. Então eu não sei falar em termos práticos, mas eu sei o caminho, como eu conduzo de gerência, eu acho que funciona. Henrique, parabéns pela apresentação. Muitos discursos sempre do plano energia, confesso mesmo, só comentando que é inaceitável a necessidade de iniciativa do tipo para incentivar a empresa para esses indicadores, enquanto deveria ser comportamento cultural dos meninos. Gostaria de saber se considera esse problema e se sim, ele está na direção interna, no processo seletivo ou no nosso futuro. Certo. Eu particularmente não vejo como um problema. Inclusive é uma coisa tranquila de, se você realmente executar isso, você tem esse estímulo. Eu não tenho tanta propriedade de falar de gamificação, eu nunca pesquisei sobre metodologia em cima disso. Mais especificamente do plano Enege, eu acredito que é muito mais, não essa obstinação por resultados, mas um sentimento de time que a gente está gerando. A gente tem um planejamento financeiro para poder levar a parte da empresa para a Enege. A gente colocou na meta do plano Enege o gap para suprir o resto. Então, não é realmente bater nossas metas para poder conseguir isso. Se a gente bater as nossas metas, a gente já tinha um planejado. Quanto que a gente precisa fazer além para ganhar esse além? E é esse além que eu acredito que está a gamificação do plano Enege e o resto. A questão de, bater com as nossas metas. Eu acredito que seja muito a divisão de tarefas. Então, não tem tanto termos práticos do RH trabalhar além do que deveria para garantir esse plano Enege. Então a meta deles é realmente o indicador deles, mas é realmente esse sentimento de time. Não faz sentido a gente ter um plano Enege pautado simplesmente no faturamento e no número de projetos, sendo que quem vai se engajar é exclusivamente esse de projetos. Então ele é um plano da empresa como um todo, gamificado, mas ao meu ver é muito mais o sentimento de time do que na sua obstinação por resultados. A cultura na empresa hoje, ela é pautada nos estímulos. Matheus. Primeiro, na verdade, se fizesse uma análise crítica do atual processo de desistimento da CJ, né? Mas só com foco em relação aos concorrentes, porque o pessoal aqui começou a contar muito em relação aos clientes, né? Entender melhor a demanda do nosso cliente e eu queria esse foco no concorrente. Será que a gente entende quem são os nossos concorrentes? E se a gente não entende, o que de fato tem que mudar para que a gente possa entender e ver vantagem em cima disso, né? Certo. Eu não vou saber te falar agora em qual nível da iniciativa de inteligência que o marketing tem hoje está em relação a isso. Mas da estrutura de planejamento, de como isso ocorreria, eu acho que a gente está num direcionamento muito bom. A gente não se conhece nossos concorrentes hoje, acho que de muitas conversas, de uma opinião pessoal mesmo. Eu não sei se a gente está concorrendo contra a Ápice, contra o nosso professor, ou realmente do cara pegar um aplicativo de uma startup e fazer isso. Então é isso que a iniciativa vai correr atrás disso, sabe? Então, se você não tem conhecimento disso hoje, talvez não tenha sido finalizado porque o marketing não repassou para a gente. Mas em algum momento a gente vai ter esse conhecimento e aí a análise vai ser em cima disso. Eu, particularmente, acredito que a gente trabalha de maneira unilateral fora do movimento. Então, quando a gente trata que a Ápice é uma concorrente nossa, o nosso movimento está se fortalecendo. Então, não é o concorrente que a gente deve se preocupar mais. A gente deve se preocupar. A gente deve estar realmente acima deles em função de um cliente vai ficar em dúvida, ele fica com a gente, mas acho que a gente tem que ponderar muito mais professores a fazerem isso e essas novas tecnologias. Igor. Em relação ao fechamento de projetos, qual é o seu posicionamento frente ao portfólio de startup, tendo em vista que o manual do portfólio não tem sido eficiente em localizar os consultores e o gerente no que diz respeito ao desenvolvimento de um projeto que não será engavetado? Eu não cheguei a executar ainda, eu só cheguei a ler essa questão. Eu acho que a gente aprendeu muito e tem um conhecimento hoje de direcionamento. Acho que é muito de um gerenciamento de risco, tanto na negociação. Então, o que me passado, por exemplo, do F, que acabou de fechar, é que tem sim essas resguardas estatísticas, resguardas de processos e um alinhamento muito grande com o cliente. A gente não pode se vender como um expert de startup.
a gente tem que deixar muito claro o que a gente consegue fazer. E a gente consegue sim executar. A gente tem gaps processualizados. Porque acho que uma maneira de sanar isso realmente seria uma orientação de alguém que mexe com o mercado de startups. Então, muito dos conhecimentos e das motivações que a gente tem de startup hoje vem de conhecer startups. Então, a gente vai no encontro de alto impacto, vê muita startup, tem muita ideia e traz aqui para dentro. Porque a gente simplesmente teve contato com essa pessoa. Se a gente tem ex-membros que têm conhecimento da realidade do CJ, consegue trazer isso para dentro de um projeto, o gerenciamento de risco ponderado da rotina de uma startup ficam muito diversos. Então, a gente tem um mapa de como executar, mas a gente não tem necessariamente a localização de cada uma dessas coisas. Então, acho que é muito de experiência, a gente está testando realmente essas questões. Isadora. Oi, Henrique, parabéns pela apresentação. Você falou que você enxerga uma cultura de resultados e esse foco do cliente hoje na CJ, mas eu queria saber se você acha que a gente tem uma cultura como empresa, assim, como time, de sentimento de amizade, de vontade de trabalhar aqui, de conhecimento da história da CJ. E se você puder responder, tipo, comparando se isso já foi um executivo no passado e como você, como presidente, poderia colaborar para a criança. Certo, eu acredito que esse sentimento de time é hoje um dos grandes problemas nisso. Um exemplo que eu vejo muito grande é o happy hour. Então, ele é necessariamente um momento de integração entre os membros e hoje ele é um grande lanche, ao meu ver, logicamente. Então, como que a gente consegue trazer em cima disso? Cara, o Plano Enege é um desses grandes exemplos, igual eu falei na pergunta aqui no canto. É realmente de engajar todo mundo de um propósito maior. Todo mundo indo no Enege, a gente gera essa integração. O encontro de alto impacto, para mim, foi muito melhor em termos de estar no mesmo lugar com os outros gerentes e diretores do que o próprio evento em si. O curso da Fundação Estudar, eu extraí muito mais em estar numa casa com consultores de gerentes do que isso. Então, é realmente você proporcionar esses momentos da maneira como que eu acho que o retiro de membros foi muito melhor utilizado esse semestre do que o semestre anterior. Então, é criar esses ritos e otimizar essas questões através de feedbacks mesmo para engajar esse pessoal. O próprio o MEG, essas relações funcionam muito bem. A gente está crescendo nossa participação nas RRs. Então, na primeira RR, foi eu e mais 2. Hoje, na última, teve 5, 7 pessoas comparecendo. É um processo gradual, ainda está baixo, mas a gente está direcionando agora. Então, nessa virada do planejamento estratégico, a gente ponderou essa questão de sentimento de time. Rafael, que mais? Parabéns pela apresentação. Você trouxe a questão de liderar, por exemplo. Eu gostaria de entender como é que você, como vice-presidente, poderia influenciar para aumentar de maneira prática os resultados da empresa. Certo. Essa questão de liderança do exemplo, por exemplo, era um pouco deturpada, até me veio na cabeça quando, acho que o Caio Gabriel falou, como que você, como vice-presidente, engaja essa questão da prospecção ativa. Não é eu pegar e ligar, na minha opinião. Isso é questão, cruza uma barreira de funções e tudo mais. Acho que essa liderança, por exemplo, cara, como consultor, eu via muito isso do tipo, será que eu faço esse a mais? Eu olhava para o lado, tinha um consultor fazendo esse a mais, ou meu gerente, ele estava, quando ele não estava comigo, ele estava realmente trabalhando com outra pessoa. Então, acho que é muito mais de comprometimento, saca? E se você consegue garantir que você está fazendo o seu e você está dando o máximo de você, é igual o reconhecimento que eu vejo na CJ, ele acaba vindo de forma natural. Então, não consigo fazer com que as pessoas se engajem hoje, mas se eu me engajo necessariamente, pelo que eu vejo na CJ, é um processo que vai acontecendo. Renan? Eu vi na sua proposta, quando você está engagindo a questão do social, aliás, você está falando que o problema do processo é ter evoluções e sentimentos de pessoas que já se envolveram. Diante disso, a questão do conhecimento único deve ser ativada e melhorada. Lá nos focos de atuação, nos estados esperados, quando chega na parte da presidência do social, você coloca aqui que sua ação, ou estado esperado, você quer disso, é documentar e popularizar esse conhecimento. Sendo o líder do núcleo social, o vice-presidente que mais responde pelo núcleo, tudo à frente dessa iniciativa que é da presidência, como você está fazendo isso? Certo. Meu ponto nisso é que, desde o Ronan, a gente tem sempre alguém na presidência ou vice-presidência que passou como coordenador. E o maior gap do núcleo social, eu como coordenador e conversando com outros, é de, será que eu faço esse projeto? Como é que faço para entrar em contato com favela, por exemplo? E o vice-presidente não é essa pessoa. Essa pessoa é um ex-coordenador que já viveu essa experiência e consegue te dar um coaching. Então, se vocês procuram eu e o Lessa hoje, é porque vocês não têm esse conhecimento em outro lugar. Se você e o Wimber saem da empresa hoje, o novo coordenador vai usar como norte eu e o Gabriel. Se eu sair da empresa, só o Gabriel, entende? Então, ele tem esse documentado como foi a execução de projetos, como que faz para contactar a Jang. O contato com o vice-presidente vai ser muito mais de audição de resultados, porque o núcleo social faz parte dos indicadores e do viés estratégico. Porque aí,
Muitos presentes não vai importar se você vai fazer mulheres empreendedores ou doação de casaco. Eu vou perguntar para você qual o viés estratégico de cada um dos dois e qual o melhor para acontecer. Fazer isso como? Assim, reuniões, uma divulgação passada ou não? Processualmente é de alinhar com os coordenadores. Eu e o Gabriel, a gente fazia de tentar pegar um processo por semana, pegar um processo por mês, acabou morrendo por falta de destino. Ainda faltam 4 minutos e 35 segundos, então 2 perguntas. Quem não pergunta? Acho que você esqueceu de mim. O Wilber, desculpa. Esqueci seu nome, não foi. Bom, pegando mais uma pergunta do Renan, falando agora sobre audição, e quando você falou sobre acompanhamento, agora o indicador do núcleo social frente à presidência é a quantidade de projetos executados. Eu queria saber qual a sua opinião sobre esse indicador, se realmente reflete aquilo que é a função do núcleo social, se sim, por quê, e se não, como que ele pode ser melhorado? Se deveria, por exemplo, refletir a quantidade de engajamento dos membros em atividades. Certo. Eu acho que a participação ou o número de projetos, eles se perdem no mesmo limbo de quais insumos que a gente está retirando disso. Eu acho que o cenário ideal seria o indicador do núcleo social interno, que toda a gestão a gente tenta reformular e nunca tem uma perpetuidade nisso. Porque aí você está ponderando a satisfação do membro em participar. Então, entre fazer 10 campanhas de doação de alimento ou uma de consultoria para empreendedores de bairros favelados, eu não sei falar hoje qual que eu iria atingir. Sendo um muito estratégico, outro estratégico e outros vieses, muito mais stakeholders que desenvolvimento de membros. Então, como que eu consigo ponderar isso? O indicador do núcleo ele consegue mostrar isso. De desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, de alinhamento estratégico. Esses deveriam ser os pilares e muito mais dos indicadores. Por que eu acho que esse indicador nunca sai do papel? Por que eu acho que a gestão do conhecimento nunca sai do papel? Porque quem está responsável sobre isso hoje são os coordenadores. A audição que vem de cima é muito mais, e o indicador aqui? Cadê seus projetos rodando? Então, se os dois acontecem... Agora sim, nova rodada de perguntas, a gente tem 2 minutos e 50, então dá para fazer mais uma pergunta. Você vai fazer não? Então, Guilherme. Candidato, pensando que uma das funções da presidência é gerir os stakeholders, um deles é o MEG, responda. Esse semestre foi liberado no FEGEM pela mudança da anuidade. Você sabe que mudança foi essa e como ela impacta na UCJ? Também foi deliberado sobre o rateio. Você também sabe o que é isso e qual a sua opinião sobre? Tá. Sobre a anuidade, eu não sei te informar. Sobre o rateio, pelo que eu tive conhecimento, é muito mais do movimento, da federação se unir para fazer com que todos tenham o mesmo acesso a eventos. Por exemplo, o Ened, que eu não sei se ele é replicado para todos, mas para o Ened a gente paga a mesma taxa de ônibus até o evento do que o pessoal mais para os extremos. O Ened é do DJ, ele não entra nesse rateio, ele só se une para o TG. Então, eu peguei muito mais essa questão de rateio. Eu concordo, eu acho que é muito de... A gente está de um lado hoje, a gente pode estar do outro e realmente dá a mesma capacidade de todo mundo participar. O primeiro ponto é realmente você te informar e essa questão da ENED eu realmente confundo isso. Iago. Tá. Candidato, posicione-se a favor ou contra as atividades do Comitê de Investimentos se tornarem parte da nossa carta de serviço? Justifique sua resposta. Certo. Nossa carta de serviços, eu não tenho conhecimento dos processos que foram gerados para serem replicados por outras empresas. É passível de um estudo. Então, eu não tenho esse estudo prévio, mas sendo... Mas hoje, se tivesse uma decisão, hoje, não. Mas eu vejo como uma grande possibilidade, sendo conteúdos presentes na face, tal como outros. Tempo total desse bate-papo encerrado. Parabéns. Gente, então a gente finaliza essa batina aqui. Quem tá Paris?